Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para o ensino médio, terceira série, da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é um projeto Seduc em Ação, que apresentará programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou o professor Ivair Alves e o nosso tema de hoje é sobre a carta argumentativa, conteúdo importante para os estudantes da terceira série do ensino médio e também para você que está se preparando para o Enem. Pois bem, falar sobre a carta argumentativa, nós vamos apresentar o eixo temático desse conteúdo. É o estudo do texto argumentativo, seus gêneros e recursos linguísticos, argumentação, o tipo, gêneros e também o uso em língua portuguesa. Das habilidades, inferir em um texto quais os seus objetivos, o seu produtor e quem é seu público-alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados. A carta argumentativa é um gênero discursivo que mistura duas estruturas fundamentais presentes já em seu nome. O primeiro é a forma de carta e o outro é a questão da tipologia argumentativa. Via de regra, esse texto visa defender um ponto de vista de um remetente para um destinatário. Então, quando nós falamos em carta argumentativa, é importante percebermos que haverá um emissor, aquele que escreve a carta, temos um receptor, o código, a língua portuguesa e a mensagem. Então, o foco principal desse conteúdo é nós estarmos atentos à mensagem. Qual é o tema? Qual é a tese que o escritor dessa carta pretende atingir? A estrutura de uma carta do leitor, assim como as demais cartas argumentativa, nós temos primeiro local e data. Numa segunda linha, o vocativo, a quem nós vamos chamar, a quem nós vamos nos dirigir. Na terceira linha em diante, nós temos uma introdução, posteriormente, desenvolvimento e a conclusão dos parágrafos seguintes. Finalizamos com uma saudação e a assinatura. Vejamos aqui o exemplo. Local e data, Goiânia, 20 de outubro de 2020. O vocativo é o chamamento, a quem eu estou me dirigindo. Então, digamos que seria para um editor de uma revista, senhor editor. Aí vem a introdução. Normalmente eu vou contextualizar algo que eu li nessa revista, nesse jornal. Então, a matéria sobre nossa capital, publicada nesta revista, e aí damos sequência ao assunto. O desenvolvimento, então, são os parágrafos seguintes, que serão a argumentação, a fundamentação, em que o autor da carta estará expondo uma conclusão, ele retoma ao tema inicial e fecha com a tese, colocando de fato a sua opinião sobre o determinado assunto. A despedida, atenciosamente, e finalmente a assinatura. Isso vale para todos os tipos de carta. Carta do leitor, para carta comercial, para carta argumentativa, que hoje é o caso em que estamos estudando. Então, já citei sobre elas, hoje a carta argumentativa. Quais são as características de uma carta argumentativa? Além da estrutura comum a todas as cartas, é necessário estar atento para as características do gênero argumentativo. O autor dessa carta, ele apresentará pontos de vista, ele estará fundamentando e defendendo o seu ponto de vista a respeito de um determinado tema da atualidade, ou que ele leu em uma determinada revista, em um jornal. E ela também pode ser direcionada para uma autoridade, até para um diretor de uma escola, por exemplo. A carta argumentativa, na introdução, os primeiros parágrafos do texto, a depender do tamanho da carta, apresenta-se o tema abordando a tese, ou seja, o ponto de vista de quem escreve esta carta. Então, nós temos que estar atento nesse gênero, qual é o tema e qual é a opinião que o emissor dessa carta apresenta sobre esse tema. Então, a carta argumentativa, ela possui um remetente, ou seja, o emissor, o locutor, e o destinatário, que é o receptor ou interlocutor, aquele que vai receber esta mensagem. Nos parágrafos intermediários, após a introdução, deve-se argumentar em defesa de um ponto de vista, ou seja, é preciso apresentar fatos, informações e análise acerca desse tema, que comprovem
que a tese é apresentada pelo remetente é verdadeira. Então, é muito importante essa argumentação fundamentando o ponto de vista, o que o autor desta carta, né, defende como ponto de vista. No último parágrafo do corpo do texto, é importante reiterar as posições assumidas no decorrer da carta e concluir, repetindo o ponto de vista, agora comprovado pelos argumentos. Então, é muito importante nós entendermos que quando nós argumentamos, na estrutura dos demais parágrafos do desenvolvimento dessa carta, é quando nós iremos, de fato, defender o nosso ponto de vista. Obedecendo à norma padrão da língua portuguesa, ela tem como característica a interlocução, ou seja, um diálogo direto com o leitor, marcado pelo uso de verbos flexionados na segunda pessoa do discurso, ou por referências como a leitora observa que, ou o leitor deve pensar que. É como se nós estivéssemos nos dirigindo diretamente à pessoa a quem está lendo. A publicação da carta argumentativa, a estrutura, seja relativizada a depender do espaço que é publicada, ainda que uma relativa rigidez quando o gênero é exigido por vestibulares. Porque quando essas cartas são publicadas, né, em um jornal ou em uma revista, então algumas partes são suprimidas. Normalmente nós não encontraremos, por exemplo, local e data, um vocativo, eles trazem um resumo do assunto. Agora, quando nós vamos escrever uma carta, né, para um vestibular, para um concurso, então exige-se toda aquela estrutura fixa, local e data, vocativo, né, e o desenvolvimento nos parágrafos, introdução, conclusão, e finalmente a saudação e a assinatura. Então é importante nós estarmos sempre atentos a isso, quando se trata da formalidade da escrita dessa carta exigida em vestibulares ou em concursos. Dicas do Ivair. Para os textos argumentativos, é bom fazer uma pesquisa sobre os modalizadores discursivos. Eles são encarregados de evidenciar o ponto de vista assumido pelo falante e assegurar o modo como ele elabora o discurso. Então, eu trouxe aqui para vocês, rapidamente, e aí vocês podem até pesquisar lá no YouTube, tem uma aula minha do professor Ivair, que fala sobre esses modalizadores. Então, basta vocês pesquisarem, né, Goiás bem no Enem, e vocês terão maior precisão sobre isso. Recordar, porque é importante quando se trata de textos argumentativos. E para a sua redação, por exemplo, né, quando você for fazer o Enem, é importante você ter essa noção de estar usando esses modalizadores, que vai ajudar muito, né, na construção argumentativa do seu texto. Quando nós falamos em modalizadores asseverativos, significa que eles são afirmativos. Então, basta nós associarmos a palavra asseverativos, que significa afirmativos. Então, por exemplo, eu estou argumentando, trazendo um determinado tema, né, ao qual, por exemplo, a gente pode comentar, como eu disse anteriormente, o aniversário da nossa capital. Então, eu posso estar relatando na minha carta para uma autoridade, mostrando, por exemplo, né, o quanto as áreas verdes em Goiânia são importantes, e eu posso afirmar com palavras como realmente, evidentemente, naturalmente, efetivamente. Tenho também alguns asseverativos, né, ou seja, quase afirmativos, que expressam uma hipótese, uma possibilidade. São eles: talvez, possivelmente, provavelmente, entre outros. Também nós podemos perceber que quando nós estamos elaborando o nosso texto argumentativo, nós temos também modalizadores que são delimitadores. Olha, quase, um tipo de, geograficamente, biologicamente. Então, assim, é importante nós entendermos que quando nós construímos a nossa tese em um texto dissertativo argumentativo, nós estamos contextualizando todo o nosso conhecimento. E para eu fundamentar o meu texto, eu posso recorrer à geografia, à história, à biologia. Então é importante nós entendermos nesse contexto como nós podemos utilizar tudo isso a favor da nossa boa argumentação. Nós temos também modalizadores deônticos, que isso tem a ver, né, com a ciência que estuda os deveres morais. Então, por exemplo, se nós estamos falando de leis, então eu posso usar
obrigatoriamente, necessariamente. Então, fiquem muito atentos em relação a isso e é importante que vocês façam essa pesquisa. Temos também os modalizadores afetivos. Olha, imagine vocês, se nós estivermos escrevendo uma carta argumentativa em comemoração ao aniversário de Goiânia, que já está tão próximo, então a gente pode dizer das áreas verdes, né, nós podemos dizer sobre a generosidade que tem o goianiense, né, generosidade, e a gente pode usar, felizmente eu vivo nessa capital tão especial que faz parte da minha vida. E alguns aspectos, né, que nós também encontramos, alguns problemas. Então eu posso usar, infelizmente, nós deparamos com isso ou com aquilo. Curiosamente, surpreendentemente. Então, quando eu falo de modalizadores afetivos, subjetivos, é aquilo que é bem inerente a mim, é o que eu penso realmente, é a partir de mim. E depois nós temos os objetivos, que eu vou dizer, olha, sinceramente, é muito bom viver em Goiânia. Olha, eu posso usar esse modalizador, francamente ou lamentavelmente, quando se trata de um episódio, de um fato, né, que não seja tão agradável aos olhos de nós, goianienses, dos moradores da nossa capital. Então, falar da carta argumentativa, é importante que você contextualize com a carta do leitor a questão de estrutura. Mas o mais importante é que vocês estejam atentos ao tema e à tese. Observem com muita profundidade de que forma que o autor de uma carta está defendendo o seu ponto de vista. Então, o mais importante mesmo é atentar-se à tipologia textual. A carta argumentativa, o tipo de texto é argumentativo. A intenção do texto dissertativo argumentativo é convencer o leitor de que a ideia central definida é correta, utilizando argumentos e explicações. Então, eu tenho certeza que vocês já se apropriaram disso, nós já falamos da carta do leitor, então fica muito fácil nós identificarmos isso. Mais dicas do Ivair. É importante que vocês pesquisem, leiam cartas argumentativas, isso é muito fácil, a pesquisa na internet. Recorde a tipologia argumentativa e faça uma revisão dos modalizadores discursivos, ok? Então, são essas nossas dicas. Espero que vocês tenham, de fato, né, fixado esse conteúdo e busque a pesquisa. É muito importante, ok? Então, fiquem ligados, né? Muito obrigado a todos. Um beijo no coração. E amanhã nós teremos a aula para os estudantes da primeira série do ensino médio. Aula de Física e Biologia. Forte abraço, beijo no coração e até a próxima.